Olá, se você não lembra, eu me chamo Andréia, sou nutricionista e faço parte da equipe da Divisão Técnica de Alimentação Escolar do DASE. Hoje gostaria de falar sobre o tema Alimentação Escolar em Creches. A importância deste tema se deve ao fato de que, na infância, especialmente nos primeiros anos, há um crescimento acelerado, tanto físico como cognitivo e neuromotor. Nessa fase também, devido às vulnerabilidades das crianças, é necessário um controle higiênico-sanitário maior e atender à demanda dos requisitos nutricionais dessa fase. Os cardápios das creches da prefeitura são elaborados por nutricionistas de acordo com a faixa etária e ciclo de ensino a qual a criança pertence. Os alunos em período integral requerem, em média, 70% das necessidades nutricionais que sejam atendidas. Por isso, é contraindicado que seja servido os mesmos alimentos no almoço e no jantar para essas crianças. É necessário também verificar se existe alguma restrição em relação a algum alimento que seja indicado por médico ou nutricionista, de acordo com laudo ou declaração. Se isso não ocorrer, deve-se oferecer todos os tipos de alimentos sem levar em consideração mitos ou receios. Porém, sabemos que uma alimentação balanceada e diversificada vai contribuir para a formação de bons hábitos alimentares. Agora gostaria de falar sobre a higienização das mãos, ou seja, a importância, mais uma vez, de mantê-las limpas, com unhas aparadas e curtas. Seguir as orientações dos POPs contidas na cartilha ou cartazes em sua cozinha. Mas, para relembrar, gostaria de dizer que é necessário realizar todas essas etapas na lavagem de mãos. Então, vamos relembrar. As mãos devem ser lavadas dessa forma, com os dedos entrelaçados, as pontas dos dedos, principalmente, de forma circular, limpando assim também as unhas, os polegares, os punhos, o antebraço, utilizando o sabonete líquido antisséptico enviado pelo DASE, e caso você não possua, solicitar ao departamento o envio, assim como o uso de álcool gel 70 na finalização, caso você não possua um sabonete antisséptico. É necessário também lembrar todas as ocasiões em que deve-se parar e lavar as mãos. Então, seriam elas: ao receber uma mercadoria, se você estiver manipulando um alimento, ou seja, na troca de atividade, antes e após o preparo de alimentos, ao mexer no lixo, numa horta, quando você finaliza uma limpeza na cozinha e está de luvas, não esquecer que ao retirar essas luvas, é necessário também a lavagem das mãos. Todas as vezes que você toca nos cabelos, no nariz, na boca, em maçanetas e principalmente no uso do celular, ao tocar em caixas também, etc. Agora eu vou falar sobre a higienização de copinhos e mamadeiras. Os copinhos e mamadeiras devem ser separados por partes, retirando-se tampas, protetores, arruelas, ou seja, os anéis das mamadeiras, os bicos, para proceder à lavagem com sabão líquido neutro e uma escova própria para a lavagem de mamadeiras. Caso na sua unidade escolar você não possua essa escova,
deverá comunicar à gestão para que seja providenciado a compra ou a aquisição da mesma através do DASE. Feito isso, é muito importante que seja realizada a etapa de desinfecção dessas mamadeiras e copinhos. E de que forma? Colocando-as em solução clorada, utilizando a pastilha que o DASE envia ou água sanitária, na proporção de 1 colher de sopa para cada litro de água. Existe também uma outra maneira de desinfecção de mamadeiras e copinhos, que pode ser realizada através do método de fervura por 5 minutos. Sempre deve estar atento às orientações dos rótulos desses produtos, né? Pois nem sempre a água sanitária é do mesmo fabricante, né? Ou a pastilha, então deve-se estar atento às orientações do rótulo para saber a quantidade exata de água e do produto para que a diluição seja correta. É indicado o uso de um balde medidor para que a quantidade de água seja medida e a diluição seja feita de forma correta, para que não fique nem muito concentrada e nem fraca demais, prejudicando assim a sua efetividade para matar todas as bactérias que ali possam existir. Agora eu vou falar da importância também da higiene do ambiente, né? O ambiente deve ser limpo e organizado. Nem todas as escolas possuem 2 cozinhas separadas, uma para creche e uma para o ensino fundamental. Caso na sua escola isso ocorra, então deverá ser previsto uma área para que seja manipulado essas mamadeiras. Essa área deve estar sempre limpa e organizada e deve ser limpa de acordo com as orientações contidas na cartilha dos POPs. Os POPs são os procedimentos operacionais padronizados. Higienização de frutas e verduras. As frutas cujas cascas não serão consumidas, como laranja, melancia, melão, abacaxi, poderão ser somente lavadas em água corrente. As frutas cujas cascas serão consumidas, como caqui, pera, maçã, goiaba, necessitam ser lavadas em água corrente e deixadas de molho na solução de hipoclorito. O hipoclorito utilizado pode ser o de pastilha ou, na ausência deste, utilizar água sanitária, desde que ela seja apropriada para o uso em alimentos, ou seja, água sanitária multiuso, verificar no rótulo do produto. As verduras folhosas devem ser lavadas e separadas folhas por folha, para então somente, após ser retirado todas as sujidades, ser deixadas de molho na solução de hipoclorito. O repolho é necessário que seja cortado antes de deixá-lo de molho na solução de hipoclorito. Tubérculos como alho e cebola necessitam ser somente lavados em água corrente, assim como frutas, verduras e legumes que sofrerão processo de cocção, ou seja, que serão cozidos. Esquema alimentar para crianças menores de 1 ano. Primeiramente, vou começar a falar sobre as crianças de 1 a 5 meses. Nessa faixa etária, as crianças deverão receber somente a fórmula infantil número 1, atualmente utilizamos o Nestrogênio, e água nos intervalos. A criança só deverá receber qualquer outro tipo de alimento, fora estes citados, caso haja recomendação médica ou de nutricionista.
E para o preparo dessa fórmula infantil, deve ser observados os seguintes requisitos: as mãos, que devem estar limpas, com as unhas curtas, a bancada onde vai ser preparada essa mamadeira também deve estar limpa e organizada, deve ser utilizado água filtrada e fervida no preparo dessa fórmula e observar também qual é a faixa etária dessa criança para que a diluição da fórmula seja realizada de forma correta, tanto em relação à quantidade de pó como de água. Para as crianças de 6 a 11 meses, em meio período, inicia-se a introdução de novos alimentos, né? Então, primeiramente é oferecido uma papa salgada em forma de purê, né? Essa papa de início não deve ter pedaços, ela deve ser oferecida na quantidade de 2 a 3 colheres de sopa e aumentando essa quantidade gradativamente de acordo com a aceitação da criança. As papas de frutas devem ser oferecidas da mesma maneira, bem amassadas, com garfo, sem pedaços, conforme constem no cardápio. No 8º mês, a fórmula infantil já seria a número 2. Aliás, a partir do 6º mês, né, já deixa de ser a fórmula infantil número 1, passando para a fórmula número 2. E no 8º mês, as papas salgadas, assim como as papas de frutas, já devem possuir pequenos pedaços, não sendo mais necessário oferecer em forma de purê. Isso é importante para contribuir com o desenvolvimento da musculatura do rosto, da mastigação, o desenvolvimento geral da criança, preparando-a para futuramente receber alimentos sólidos, pois sabemos que quando a criança recebe alimentos líquidos em desacordo com a faixa etária, ela futuramente terá dificuldade em aceitar os alimentos sólidos. Do 9º ao 11º mês, continua a ser preparado e servido a fórmula infantil número 2. Importante saber que a quantidade recomendada é de 210 ml de fórmula, né? E muitas vezes em visitas nas escolas, nós vemos que essa quantidade não é oferecida, né? Ou porque o professor solicita que seja feito somente metade dessa quantidade, ou por outros motivos. Mas é necessário que haja a integração, né, entre a família e a escola, para que em casa também os horários das refeições sejam adequados e levando em consideração os horários de refeições da escola, né? Porque, por exemplo, se a criança, antes de sair de casa, já toma uma mamadeira e assim que chega em casa recebe outra, muito provavelmente ela não vai conseguir ingerir a quantidade correta. Então, é necessário a adequação desses horários. É necessário também que nessas papas, nessa fase, além de conter os pequenos pedaços, já pode ser incluído uma carne moída ou bem desfiada nessa papa salgada. Os alimentos devem ser amassados sempre com um garfo, né? Nunca peneirá-los ou passar em liquidificador. E essa consistência, ela vai evoluindo de forma gradativa até a criança completar 1 ano de vida, quando ela deixará de receber alimentos em forma de papas e irá receber a alimentação próxima da família, ou seja, aquela alimentação completa, com base em arroz, feijão, carnes, legumes, mas somente com mais caldo
bem cozidos, bem picados e macios. Nessa fase também é importante que os alimentos sejam colocados no prato de forma separada, ou seja, devido ao fato da criança já estar desenvolvendo seu paladar e suas preferências alimentares. Nessa fase também é importante a interação com o professor, pois ele conhece a criança, ele sabe se a criança já tem dentes ou não, se a criança apresenta alguma dificuldade em aceitar o alimento naquela forma, né? É necessário também entregar as papas que sejam salgadas ou papas de frutas já no ponto de serem oferecidas para a criança. Isso facilita bastante, né? Se a papa deve estar em forma de purê ou com pequenos pedaços, ela já deve ser entregue no ponto de ser servida para essa criança. É importante lembrar também que as crianças possuem velocidade de desenvolvimento diferentes umas das outras. Alguns toleram os alimentos com pequenos pedaços mais rapidamente, outros demoram um pouco mais até conseguir aceitar esse tipo de alimento de forma completa. Outra coisa importante de lembrar é que algumas crianças possuem restrições de alimentos sólidos e necessitam receber somente alimentos liquidificados, mas seriam casos de dificuldade de deglutição, ou seja, dificuldade para engolir os alimentos, crianças, por exemplo, com paralisia cerebral. Então, somente nesses casos o alimento deverá ser liquidificado, né, sob orientação médica ou de nutricionista. Agora eu vou falar um pouco sobre as crianças de 6 a 11 meses, mas que estudam, mas que permanecem, né, na escola em período integral. As orientações para essas crianças devem ser as mesmas das crianças em período parcial. O que vai mudar aqui é que a criança em período integral na escola deve receber por volta de 70% de alimentos para que seja atendido suas necessidades nutricionais. Ou seja, é necessário o cuidado maior e que seja verificado no cardápio a diferença entre almoço e jantar. Outra coisa importante também seria acrescentar uma fruta para essas crianças por volta do meio-dia. Isso vai depender da rotina da escola, podendo ser um pouco antes do meio-dia ou um pouco depois, de acordo com a rotina da escola. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a composição das papas salgadas. Então, desde a primeira vez que é oferecido a papa à criança, essa papa deverá conter um alimento de cada grupo alimentar, ou seja, um alimento do grupo dos cereais e tubérculos, que seria o arroz, ou o macarrão, ou o fubá, ou batata, ou a batata doce, por exemplo. Um alimento do grupo das leguminosas, que seria o feijão, a lentilha, a ervilha, um alimento do grupo das carnes e ovos. Importante aqui lembrar que atualmente a Sociedade Brasileira de Pediatria não contraindica, por exemplo, a carne suína, o peixe, o ovo para as crianças com introdução alimentar a partir do 6º mês, salvo sob exceção, né? Caso essa criança possua algum tipo de alergia comprovada através de laudo médico. É necessário também incluir um item do grupo das verduras e legumes, então seja ele em forma de folhas, como almeirão, a escarola, a couve,
e também algum tipo de legumes, né? Como a beterraba, o chuchu, a cenoura. É importante também utilizar no preparo dessas papas temperos naturais, como cebola, alho, salsinha. Inclusive, eu gostaria de passar uma dica em relação ao cheiro verde, né? O cheiro verde ele deve ser adicionado à preparação sempre no final. Porque se ele for adicionado logo no início do cozimento do alimento, ele vai perder boa parte das suas vitaminas e do seu valor nutricional. Então, ele deve ser adicionado no final da preparação, fazendo com que ele não perca as vitaminas e ainda realce o sabor do alimento. Deve-se evitar o uso de sal em excesso, o uso de açúcar nos sucos, por exemplo, porque desde cedo a criança já vai preferir os alimentos ricos nestes itens. É importante também cortar as saladas bem fininhas e oferecê-las a partir de 1 ano de idade. As frutas, como maçã e pera, podem ser oferecidas, aliás, devem ser oferecidas com casca, pois é na casca onde encontramos o maior teor de vitaminas e de fibras. Retirar nessas frutas apenas o miolo e as sementes. Algumas considerações finais. Em média, são necessárias de 8 a 10 exposições ao alimento para a criança aceite de forma plena. A recusa alimentar na faixa etária por volta dos 2 anos é comum devido a haver uma desaceleração do crescimento em relação ao primeiro ano e, consequentemente, a diminuição das necessidades nutricionais e do apetite da criança. Além disso, pode ocorrer a neofobia, que seria a recusa a novos alimentos. É muito importante que a criança prove todos os alimentos, mesmo que em pequenas quantidades. A aquisição de hábitos alimentares saudáveis é fator determinante para a saúde do indivíduo na vida adulta. Outra coisa importante também que eu queria comentar é em relação aos sucos. Atualmente, deve-se dar preferência ao consumo da fruta in natura. Caso conste no cardápio o suco, ele poderá ser oferecido na quantidade de 120 ml para as crianças de 1 a 3 anos e de 175 ml para as crianças de 4 a 6 anos, sem a necessidade de adicionar açúcar. Espero que você tenha gostado e até a próxima.